Graça e paz, meus irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Evangélica Congregacional em Vitória de Santo Antão. Obrigado por participar aqui em mais de um podcast que estamos lançando nessa jornada da nossa lição Examinar as Escrituras. Uma lição riquíssima, densa, mas com certeza servirá de grande aprendizado para a nossa comunidade. E hoje vamos iniciar a nossa jornada dando continuidade aqui na lição de número 6. Só lembrando que serão 2 domingos para essa lição. É uma lição grande. Na verdade, as lições têm sido uma lição bem densa. Então, daí a importância de você entender esse podcast, acompanhar o podcast, para que você não traga mais elementos do que já está aqui. O que está aqui já é suficiente para que você não venha se perder no conteúdo da lição. E o tema da nossa lição de número 6 é a unidade da Bíblia. Veja que nós começamos aí uma jornada de entendimento sobre a biblioteca de Deus, como Deus se faz conhecer. A gente aprendeu quem foram as pessoas e suas profissões que escreveu a Bíblia. Depois fizemos uma jornada sobre como interpretar a Bíblia em 2 lições, né? Parte 1 e parte 2. E agora nós vamos ver a unidade da nossa Bíblia Sagrada. Sabemos que a nossa Bíblia aí foi escrita por diversos autores em tempos diferentes, nessa jornada de mais de 1.600 anos. E essa lição tem o objetivo de mostrar para a gente, né, os princípios dessa unidade. E para discutir a nossa lição, nós temos o prazer de termos nesse podcast nosso presbítero Camerindo. Bom dia, presbítero, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Bom dia, Micael, né? Bom dia, irmão Aurino, né? É um prazer a gente estar participando desse podcast, né? E estudando a importância da unidade bíblica, né, para o nosso crescimento, né, espiritual, né, nosso crescimento físico, nosso crescimento social, emocional, né, que a Bíblia ela abrange todos os sentidos do ser humano. É um prazer. Bom. Que bom. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que todo mundo tem suas correrias. Engraçado que hoje aqui eu estou bem. Eu estou com 2 profissionais da área de segurança e nosso vice aí, diretor da Escola Bíblica Dominical, que sempre tem nos acompanhado, Aurino Júnior. Bom te ver, amigo. Graça e paz. Para mim também é um prazer enorme estar aqui de volta, né? Depois de algumas semanas sem poder participar, né? A gente fica sentindo falta. E também receber o nosso presbítero Camerino, né? Que a gente já aguardava muito, né? Essa participação dele. Amém. E que possamos estudar essa lição, né? E passar aquilo que o autor quis trazer e, de certa forma, facilitar o entendimento aí, na medida do possível. Muito bom. Vamos fazer uma oração rápida aqui para iniciar nosso momento de estudo. Pai, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, estamos aqui na tua presença, gratos porque nesse podcast temos a oportunidade de receber aqui a contribuição dos nossos irmãos, para que esse movimento seja luz para os nossos professores, para que eles possam abordar a tua palavra com fidelidade, Pai. Nos dá o discernimento necessário para que possamos colaborar, Senhor, na compreensão dessa lição. Que através do teu Espírito Santo, Senhor, nós sejamos iluminados e que a compreensão ela possa existir neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Camerindo, lição é uma lição densa, né? Não é uma lição de poucas páginas, mas aqui a gente vai falar sobre essa unidade da Bíblia. E aí ele já começa a citar aqui o versículo que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, quando ele diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério foi revelado, está aqui nessa unidade da Bíblia Sagrada. Então, já mostra que não existe segredo. Agora, Cristo já revelou seu plano de salvação e todos nós temos este conhecimento. Camerido, suas considerações iniciais sobre a lição Unidade da Bíblia. Bom, irmãos, a gente pode observar nessa lição, né? Principalmente, eu fiquei muito achei interessante quando o autor disse que a questão da unidade da Bíblia é um tema onde os estudiosos eles têm esforço, e é um tema que é apaixonante, né? Chega até a causar emoções, né? A gente vê que quando a gente olha para essa unidade da Bíblia e a gente vê essas pessoas de culturas, de profissões, de sexo, de idade, de localidade, escrevendo, e essa escrita coadunando uma com a outra, ou seja, combinando e mostrando a quem eles querem revelar, a gente fica assim maravilhado, porque isso tem que ser uma obra do Espírito Santo para que as coisas possam andar em conjunto. É uma engrenagem, né? É engrenagem. Então, Gênesis vai engrenando com Êxodo, que engrena com Levítico, que engrena com Números, que engrena com Deuteronômio, e aí sai engrenando e vai apontando devagarinho a quem eles querem revelar, né? Então, essa unidade, ela não é partida. É interessante. Ela não é partida, ela não é deturpada. Ela vai se complementando até, como Paulo diz, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Ele vai devagarinho, é como se fosse o sol nascendo, até chegar a quem ela quer mostrar. Esse Cristo, né? O mistério que era do Antigo Testamento, onde dizia o profeta que há de ser revelado, né? Que tem lá em Deuteronômio, né? Há de levantar-se um profeta e ele vai responder pelo meu povo, tá? E vai se revelando até chegar ao próprio Cristo, né? Isso é algo fantástico mesmo, fantástico. É algo que a gente fica sem entender mesmo. Mas é algo fantástico, só obra do Espírito Santo mesmo, irmãos. Palavras faltam mesmo, pode ter certeza disso, mas é algo só sentindo mesmo. Só o grande maestro para conseguir fazer tão grande obra, não é isso? Verdade. Júnior, algum comentário sobre esse início? Sim, eu achei muito importante aí essa reflexão aí do presbítero Camerino, dessa ideia de que as escrituras, né, a gente vai ver essa questão da unidade do Antigo e do Novo Testamento, que o Antigo Testamento, ele aos poucos, ele vai apresentando a pessoa de Cristo, né? Então, o fato da Bíblia, ela ter uma unidade, né, ela não ter diferenças, assim, quanto à sua teologia, isso é um ponto que o autor fala aqui, que é exclusivo da Bíblia, né? Porque em nenhuma outra literatura religiosa existe uma coesão tão perfeita, né, apesar de tantas diferenças como foi falado, né? Por isso que é um livro de fato sagrado, né? E por ser a verdade, ela não pode ser outra, ela traz característica única, né, de coesão, que realmente foi inspiração bíblica. E aí por isso que ele fala, né, em termos de personalidades diferentes, métodos de escrita, né, e apesar disso tudo, ele vai dizer que é um livro único, harmonioso e ordenado. Tem um só sistema doutrinário, um só padrão moral e um só plano de salvação. Exatamente. E aí, vocês podem questionar, professores, seus alunos, né? Será que o Antigo Testamento é igual ao Novo Testamento? Será que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento?
né? Será que o Antigo Testamento é maior ou menor que o Novo Testamento? O Antigo Testamento continua no Novo Testamento. Vocês podem obter essas informações com seus alunos e, com certeza, no decorrer desta lição, nós vamos, claro, entender que o Antigo Testamento é a continuação, ele continua no Novo Testamento. É um processo progressivo de revelação que Deus nos apresenta. Pois bem, e aí nós vamos já essa informação dos autores, como Camerindo e Júnior falou, né, são 66 livros que compõem a unidade da Bíblia Sagrada, escrito por 40 escritores diferentes, nessa jornada de cerca de 1.600 anos. Então, existe essa coesão e só existe porque existe um único maestro nessa grande orquestra que é o próprio Deus. Pois bem, agora, para que possamos entender sobre esta unidade, nós vamos entrar no primeiro ponto, né? A preparação para o Novo Testamento no Antigo Testamento. E a ideia é a gente descobrir, né? Existe algo que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ou os dois são radicalmente opostos? É sobre isso que nós vamos falar, pois os pontos 1 e 2 desse tópico, né, ele vai exemplificar, né, mais sobre esta continuidade, né? E o primeiro ponto sugere a sucessão histórica do povo de Deus, e o segundo ponto, o quadro das alianças que Deus fez com o seu povo. Então a gente vai perceber a preparação, né, do Novo Testamento, né, já sendo conduzido, né, pelo Antigo Testamento. Então, Camerindo, sobre esse tópico, por favor, pode aí apresentar suas informações. Veja mesmo, quando a gente olha aqui para o primeiro tópico, né, a sucessão histórica do povo de Deus no Antigo Testamento, né, ele diz assim, eu gosto sempre de ler, os escritores do AT, né, tanto quanto do NT, acreditavam fortemente que faziam parte de uma única tradição histórica. Uma só história percorre a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Então a gente vai vendo que essa sucessão histórica, né, do povo de Deus, ele vai avançando, né? Ele vai avançando. E tem uma coisa aqui que ele diz, que eu notei aqui interessante, deixa eu ver, viu, irmãos? Em cada situação nova, eles voltam para o passado dessa história, né? E que eles sabiam que o povo de Deus foi fundado antes da fundação do mundo, né? Foi feito antes da fundação do mundo. Então, essa sucessão histórica, irmãos, é algo que, como o irmão Aurinho disse, a gente não vê em nenhuma outra literatura. Como é que Israel vai repassando, né? E vai formando a própria igreja hoje, a igreja primitiva, né? Um povo rebelde, né? Como a gente está lendo, eu estava lendo agora no livro de Josué, quando Deus destruiu a cidade e disse, não pegue as coisas, e o povo continuou rebelde. Pegou, aí Acã foi castigado, mas mesmo assim, Deus sabia que tinha um compromisso com aquele povo, para manter justamente essa sucessão histórica. E Deus preservou mais uma vez, né? A ponto de até uma prostituta, né, fazer parte dessa aliança para conservar o povo de Deus. E essa sucessão foi feita histórica até chegar hoje à igreja, né? Passou a igreja primitiva, né? A igreja, todo o período da igreja, até chegar hoje a igreja atual, né? Como podemos dizer, a igreja moderna, né? Ou a igreja contemporânea, podemos assim dizer. Mas é interessante mesmo como Deus, ele preserva, né? A fidelidade de preservar esse povo, que sabendo que tinha um objetivo lá na frente de ser aquela voz dele, os seus arautos de Deus, né? Sempre digo, a igreja são os arautos de Deus para proclamar, como nosso irmão Micael falou, né? O plano de salvação de Deus, o plano de salvação que está em Cristo Jesus. Para você ver que Deus não perde de jeito nenhum a sua visão. Ele sempre mantém ali aquele padrão. Então a sucessão histórica é importante. É importante porque é Deus mantendo a sua graça. Deus mantendo a sua graça em prol do seu povo. Por isso que essa sucessão, ela vai passando até chegar ao povo hoje. Aurino?
Sobre esse primeiro ponto, né, que ele fala assim, a preparação para o novo no Antigo Testamento, ele fala sobre o Antigo Testamento montar o cenário para o Novo Testamento. Então, nenhum livro ou qualquer conteúdo que esteja no Antigo Testamento ele deve ser desprezado, né? Porque essa progressão a gente vai ver ao longo das Escrituras. Então, é importante conhecer esse panorama bíblico, né? No que diz respeito à criação, queda, redenção e consumação, porque esse conteúdo ele encontra-se perfeitamente nas Escrituras. Então, todos os pontos eles devem ser levados em consideração, né? E aí ele apresenta as evidências que demonstram essa unidade, né, da Bíblia. É possível identificar claramente na história do povo de Deus, né? E é uma história que é contínua, você não vê pausas ou interrupções, ela inicia no Gênesis e é progressiva, né? Então há muitas citações, como o presbítero falou aí, do Novo Testamento, da história de Israel, das profecias, né, que eram faladas, e nesse segundo ponto ele vai tratar também sobre as alianças, né? Isso aí são outras evidências dessa unidade da palavra de Deus. Essas alianças, elas também foram progressivas, né, que culminaram na nova aliança em Cristo. E aí a gente queria ver cada ponto aí com vocês, que ele mostra, né, as alianças divididas aí. E aí, Júnior, antes da gente entrar nas alianças, que é riquíssimo nessa parte, nesse primeiro tópico, quando ele fala da associação, você vai perceber que, como vocês falaram, né, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento e o Antigo Testamento prepara as informações, a narrativa para o Novo Testamento, né? Então, do Antigo para o Novo, e o Novo, sobretudo, cita o Antigo. E aqui ele já faz uma referência, né, das cenas finais do capítulo lá de Apocalipse em relação ao Gênesis. Então, Apocalipse 21 e 23, quando fala da presença de Deus, ele sendo como a luz, né, que faz a relação com Gênesis, né, então se fez a luz, a relação da árvore da vida com a presença de Deus, o momento que a partir dali, né, com Cristo na eternidade não existiria mais maldição nem pecado. Então existe uma relação que conecta Gênesis e Apocalipse, né? E também, sobre modo, né, a gente vai ver vários versículos, por exemplo, Mateus 1 e 23 cita Isaías 7,14, Mateus 2 e 6, Miqueias 5 e 2. Então a gente vai ver a relação, né, da unidade, da sucessão histórica do povo de Israel, fazendo essa ligação. Então o povo de Israel, lá do Novo Testamento, sabia que sua história sucedeu e estava escrita lá no Antigo Testamento. E aí, nós entramos agora para as alianças, né, que Júnior já fez essa breve introdução. E quando a gente fala de aliança, né, é um acordo solene de Deus e a humanidade. E você vai perceber que uma aliança, ela não elimina a anterior. Uma nova aliança não elimina a anterior. Porém, contudo, todavia, a nova aliança, aí sim, com Cristo, aí a gente vai perceber que existe um sentido muito importante para que a gente possa explicar para os nossos alunos. E sobre esses quadros de aliança, existe uma ordem crescente, sucessiva, né, dessas alianças com o povo. E aí eu queria passar para vocês, para que vocês possam comentar desse segundo aspecto, onde a preparação para o novo, né, começa aí no Antigo Testamento através das alianças. Camerino? Esse quadro das alianças, tem um livro, eu não lembro agora o nome dele, mas tem um autor chamado Palmer Hobson, Palmer Hobson, ele tem um nome, e ele fala sobre isso. Foi justamente um dos livros que o pastor Thomas usou para nos ministrar a aula no seminário. E justamente ele falou dessas alianças, né? Ele não detalhou assim, como eu disse, a aula foi muito rápida, aqui a aula está sendo bem, mas nas pregações do pastor Palmer Robertson, ele, no livro, ele recomenda até o livro dele, ele fala sobre a aliança adâmica, a aliança noética, a abraâmica, a mosaica,
e a causa das alianças, a aliança davídica e a nova aliança. E, justamente, elas não anulam a outra, mas elas vão dando crescimento até chegar à nova aliança, né? Que é justamente, está escrito lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 33 e 34, né? Que ele fala o resumo. Mas é importante que as alianças, elas vão mostrando a beleza do Cristo que há de vir, né? E desde o do Adão, do Noé, e até Davi. Então, é importante a gente entender essas alianças, porque elas, como disse, elas são uma aliança crescente, elas não param e nem anula a outra, né? Quando chega a aliança em Cristo, ou quando chega o próprio Cristo não vai dizer assim: olha, aquelas alianças lá para trás não acabou, viu? Não tem mais, não valeram para nada. Não, muito pelo contrário, há uma valorização. Essas alianças, elas servem, porque foi através da aliança adâmica noética que chegou a aliança abraâmica, que sucessivamente veio a mosaica, que veio a abraâmica de novo, e que veio a davídica e veio a nova. Então, é uma complementando a outra, até aparecer o Cristo. Então, esse acordo que Deus faz, mais uma vez, irmão, mostrando a graça de Deus, graça e fidelidade de Deus, né? A própria justiça de Deus, né? Deus, assim, agindo com a sua própria mão, com o seu povo e conservando o seu povo. O que eu observo em Deus é isso, o prazer que ele tem em conservar o seu povo, mesmo rebelde, mesmo insolente, mesmo desobediente, mesmo não querendo ouvir a palavra, mesmo não querendo segui-lo, mesmo na idolatria, mas Deus conservando até chegar ao seu povo, né? E hoje continua também a mesma luta, né? Mas Deus sempre conservando o seu povo. Então, a aliança é importante para que a gente possa entender esse Cristo que foi anunciado lá atrás e que agora foi revelado, segundo Paulo, em Colossenses. Exatamente, de forma sucessiva. Júnior? Eu acho que assim, já foi bem explicado, né? Eu ia acabar sendo um pouco redundante, mas é importante, né, destacar essas alianças que foram feitas, né, quando ele promete, né, a semente da mulher, em Gênesis 3, e fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tudo isso, né, a aliança davídica, que fala sobre o trono, né, quando, isso tudo representa Cristo, né, quando Jesus se assenta no trono de Davi, né, o estabelecimento do reino, e o autor fala aqui, referente à nova aliança, que as alianças anteriores renovadas e cumpridas por meio do Messias, né? Aí ele diz: o que significa esta nova aliança? Significa a chegada do reino de Deus, né? A hora da bênção mundial prometida a Abraão chegou para gentios e judeus, né? Tudo isso iria culminar na nova aliança, né? E aí não haveria mais distinção do povo de Israel, ter um tratamento diferenciado da igreja, né, como defende o pensamento dispensacionalista, mas existe um só povo, que é o povo de Deus, né? E por isso que é importante a gente conhecer a história de Israel, para que nós possamos entender por qual motivo nós fomos chamados e como estamos incluídos nessas alianças de Deus. Muito bom. E aí, um comentário para a gente passar para o próximo ponto, na aliança abraâmica, possa ser que alguns alunos venham questionar os professores com relação a esse comentário quando diz: ela teve um cumprimento parcial na história de Israel. E há alguns podem dizer: mas que cumprimento parcial é esse? É justamente quando se refere à paz duradoura, né? Então, a paz duradoura, ela só acontece na segunda vinda de Cristo. Então, por isso que ele usa esse termo aí, né, de cumprimento parcial, ou seja, de forma espiritual foi cumprida em Cristo, mas na segunda vinda de Cristo ela se cumprirá totalmente, né, para que tenhamos todos uma paz duradoura com Cristo, tá? Então, aqui prova, né, essa preparação para o novo no Antigo Testamento, que são as sucessões históricas, ou seja, a relação do Antigo Testamento com o Novo, e os acordos solenes, que são as alianças que foram, né, lançadas de forma progressiva para o seu povo até o cumprimento, né? Até porque o item F da nova aliança diz assim: essa aliança cumpre e dá sentido exato às alianças do Antigo Testamento. Então, Cristo veio para cumprir
né, com essa aliança, né? Então, baseado nesse contexto, agora nós vamos para o segundo item, né, que agora é o Novo Testamento presente no Antigo Testamento, né? Então, aqui ele vai dar um grande destaque à questão da promessa, né? Então, que promessa é essa? E aí ele vai detalhando cada etapa dessa promessa que o Novo Testamento está presente aí no Antigo Testamento. E aí, Camerino, por favor, seus comentários com relação a esse item 2. Nesse item 2 diz, uma das maiores dificuldades que muitos dos leitores modernos do Novo Testamento têm é que não estão familiarizados com o Antigo, mas quanto mais vemos que o Novo é edificado sobre o fundamento do Antigo, melhor vamos entender a Bíblia e o que está dizendo, né? Ou seja, o que ele quer dizer é que o entendimento do leitor, né, moderno, entender o Antigo, é importante para que ele possa acompanhar o raciocínio da Bíblia, né? Quando a gente olha, irmãos, para o Antigo Testamento, e a gente vê Deus se revelando e mostrando assim o seu poder, e o Novo complementando, né? Mas a gente vê aqui, ele aqui fala o contrário, né? O Novo no Antigo, né? Mas para a gente entender um, tem que entender o outro, né? Fazendo fazendo um adendo, pegando um gancho de Aurino, quando ele estava falando da palavra preconceito, né, que agora não há nenhum preconceito, porque a nova aliança ela é para judeus e gentios, a gente lembra, quando a gente olha, a gente lembra do bom samaritano, né? Ou seja, um cidadão que não era judeu, que não tinha o sangue judaico, ou o sangue azul, como alguns querem dizer, o sangue de rei, mas que Deus o contemplou. Nem um sacerdote, nem um levita atenderam, mas aquele preconceito foi quebrado. Então, quando a gente olha aqui, é importante que nós, que somos leitores atuais, entendamos o Antigo, porque o Antigo Testamento ele vai mostrando Deus, né? Principalmente por meio das alianças. E aí a gente vai mostrar o cumprimento, né? A gente vai mostrando o cumprimento. Quando a gente olha por esse fato, a gente pode lembrar do fato de Abraão, quando vai lá oferecer o seu filho Isaque. Isaque representava o quê? O sacrifício do próprio Cristo. Meu pai, onde é que está o cordeiro? O cordeiro era o próprio Cristo para ser oferecido. E a gente vê que Abraão ia realmente matar o seu filho, ia imolar o seu filho. Mas Deus disse não. Então a gente vê a fidelidade dele, e a gente vai entendendo que é Cristo mesmo ali. Que coisa, né? Cristo estava ali naquele momento, sendo representado por Isaque. Que coisa, Jesus. É algo, como é que pode? Mas era isso mesmo. A gente diz, mas Senhor, mas eu não lembrava, eu não percebia isso. E quando a gente vai percebendo, irmãos, esse estudo é importante. Por isso que a gente, leitores do AT, do NT, é importante entender o AT, porque um vai complementando o outro, né? Um vai ajudando ao outro, né? E vai fazendo a ligação, e a gente vai entendendo o porquê das coisas. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai para o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a gente olha para os 10 mandamentos lá de Êxodo, capítulo 20, o complemento. Então essa fica assim a nossa observação, né? Se os irmãos quiserem complementar, fiquem à vontade. Por favor, Júnior. É interessante essas observações aí. O autor também, ele nesse segundo ponto, ele faz uma citação sobre as promessas, né? As promessas que existiam no Antigo Testamento, né, que já prefiguravam um tempo bem superior daquela época, né? Não se cumpriram naquele momento. E aí ele fala que cerca de 40 passagens, né? Com a palavra promessa, e muitas delas foram cumpridas no Antigo Testamento. Então, existiam de fato essas promessas, né, de um futuro que viria mais distante, né? E ele aí cita
o profeta Jeremias, dizendo que Deus iria ainda fazer algo novo, né? Então havia essa promessa, e o povo de Israel era alimentado por essa esperança do cumprimento da palavra de Deus. E aí eu já vou seguindo aqui, quando ele fala assim, que promessas são essas? Né? E aí ele divide os 4 pontos, né? A aliança de Abraão. Antes de entrar nessas promessas, para a gente detalhar que são as verdadeiras promessas, baseado possivelmente nesse versículo aqui, que o livro de Jeremias, havia uma expectativa, né, dessa vinda de Cristo, aquele que vinha para destruir o reinado ali de Roma, né, toda aquela opressão que existia naquela sociedade, ou seja, baseado na má interpretação da promessa, existia uma perspectiva, né, sobre essa vinda de Cristo, né? Então nunca se imaginava que Cristo viria, né, de forma como ele veio, né, de forma humilde, nascendo numa manjedoura. Esperava um Cristo que fosse aquele guerreiro, que fosse ali eliminar, né, todo aquele conflito, os impostos que estavam sendo cobrados, ou seja, existia um grupo de pessoas, né, que estavam buscando esse tipo, né, de promessa a ser cumprida. E existe até hoje, né? Existem algumas linhas do povo judaico que não acreditam que o Cristo que veio é esse que foi prometido. Mas aí a gente agora, como você ia dar continuidade, ia detalhar sobre essas verdadeiras promessas. E aí pode continuar seu comentário. De fato, né, o povo de Israel esperava, né, um reinado terreno, né, que acontecesse, era um novo rei, né, que eles esperavam, e achavam que o reinado de Cristo ia se limitar apenas ao reinado terreno, né, mas e aí as alianças, né, ele fala, essas promessas, ele fala da aliança de Abraão, que será estendida aos gentios, e aí tem toda a referência bíblica, o pecado que seria removido, a morte será vencida, e o Espírito Santo que viria. Então, isso tudo foi prometido no Antigo Testamento. Por isso que há essa ligação, né? O Novo Testamento presente no Antigo. Tudo isso foi prometido no Antigo Testamento e se cumpriu posteriormente. Exatamente. E aí você vê, caso exista alguma dúvida dos alunos sobre o termo gentio, ainda existe pessoas que acabam não entendendo, né? Por que gentio? Será que nós somos gentios? Quem é gentio? Né? Então, é importante que o professor possa esclarecer, né, que existia essa perspectiva do povo judeu, achando que Cristo só viria para salvar aquele povo. E, na verdade, o plano de salvação, ele tinha essa perspectiva. Mas nós, gentios, ou seja, os não-judeus, foram incluídos nesse plano de salvação, graças a Deus. Então, graças à graça redentora de Cristo, nós que não somos judeus, ou seja, somos considerados gentios, nós conseguimos ter acesso ao plano de salvação em Cristo, tá? Então, eis aí as evidências que mostram o Novo Testamento presente no Antigo através dessas promessas que durante os séculos elas foram sempre lembradas, evidenciadas através dos escritos, dos pergaminhos, através das cerimônias, através dos cânticos. Então, tudo isso aí remontava a essas promessas que o povo tinha como esperança de acontecer e, sobretudo, foi cumprido em Cristo. E aí, indo para o tópico 3, né, o item 3 aqui, a revelação progressiva no Antigo Testamento. Só lembrando, né, a gente revelação, o plano de Deus de salvação, ela foi progressiva, ele foi dado ao povo de Deus de forma progressiva por etapas. E, obviamente, saibam, meus irmãos, que a Bíblia já contém os 66 livros e o plano de salvação
foi já dado, né? É o que está escrito aqui em Colossenses, né? Um mistério que antes esteve oculto há séculos, agora ficou claro, está claro. O que tiver a mais é anátema. Se tiver a menos é anátema também. Ou seja, o plano já foi revelado. E aí, sobre essa revelação progressiva, que é o item 3, eu queria começar por Aurino agora. Aurino, suas observações com relação a essa revelação progressiva no Antigo Testamento. Como já foi bem falado, né, há uma progressão na revelação, né, no Antigo Testamento. Por que é importante saber disso? Porque as revelações eram dadas aos poucos, né, e isso aí culminou até Cristo no Novo Testamento. Então, existia uma heresia no século II chamada marcionismo, que eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro totalmente diferente. E tem muita teologia barata aí também que trata o Deus do Antigo Testamento como se fosse outra pessoa do Novo Testamento. E quando a gente vê que há uma progressão, ou seja, o Deus é o mesmo, Deus não mudou, né? As revelações, ela foi dada aos poucos até culminar em Cristo. Então, o autor, ele diz, na realidade, a superioridade da nova aliança veio no progresso da revelação. E ele diz que as alianças anteriores tinham suas limitações e muitas das disposições tinham uma obsolescência embutida. Esse termo obsolescência de se tornar obsoleto, né, em desuso. Então, houve essa progressão de revelação, e a revelação que temos na Nova Aliança é uma continuidade, né? Não são dois deuses, um Deus no Antigo Testamento e Deus mudou de ideia, agora é outro Deus no Novo Testamento. Mas essa revelação progressiva. Muito bem. E aí o autor deixa claro que o Novo Testamento não é uma consequência do erro do Antigo Testamento. Nada disso. É justamente a revelação progressiva. Camelino, algum comentário com relação a esse tópico 3? A revelação justamente, vendo aqui, né, que ele diz que a revelação progressiva do AT ela é complementar e suplementar, né? E ela não é contraditória, né? Ela não se contradiz. Ela complementa, ela suplementa e complementa uma a outra, né? E ele diz que também que essa revelação não é consequência do erro, né, da antiga, né? A revelação do novo não é consequência do erro da antiga, não é que a antiga tivesse errado, mas é justamente um complemento. Ela vai ali até atingir o seu alvo, porque justamente o objetivo dela é mostrar a Cristo, né? E por isso que é preciso ter cuidado nessa definição dos dois deuses, né? O Deus do Antigo Testamento é um Deus terrível, mal, né? Como muitos dizem, é o Deus de chicote. E o Deus do Novo Testamento é aquele Deus bonzinho, da graça, do amor, da paz, da misericórdia, que suporta tudo, que vê tudo, que perdoa tudo. E essa não é a ideia, né? Deus é um só. O padrão dele é um só. Ele sempre foi o que foi e sempre será o que ele foi. Não há diferença. Então, é por isso que é importante entender a revelação progressiva no AT, porque a partir desse momento também, irmãos, a gente entende tudo o que a Bíblia nos diz, né? Principalmente todo acontecimento bíblico. Da história mais simples, né? Até aquela história mais complexa na Bíblia. Essa desenvoltura, né? A gente vê, quando a gente olha para a revelação progressiva, é só a gente olhar para ver Isaías capítulo 53. Cristo ali está sendo mostrado literalmente, né? Cristocêntrico está ali mostrando, homem de dores, sabe que é padecer, desprezado pelos homens, e foi moído, foi massacrado, vê mesmo, vai mostrando, ó. Quando vai chegar ali, quando chega em Mateus, aí começa o Cristo nascendo. Veja, algo interessante. E entendermos é fundamental para
como eu sempre digo, né, para o nosso desenvolvimento cristão e nosso amadurecimento como cristão. Muito bom. E aí, o autor aqui faz uma citação, Hebreus 8:7, né, que ele fala aqui do aspecto dessa nova aliança em Cristo, ou seja, a forma progressiva ela precisou acontecer, né, para que existisse uma aliança superior. E aí, nesse contexto, ele aborda a primeira aliança e a necessidade de uma nova aliança em Cristo, né? Apesar das alianças anteriores ser divina, né, porque foi feita por Cristo, não era capaz, né, de conduzir os seus seguidores à perfeição espiritual. Né? Precisava da nova aliança em Cristo para que essa perfeição espiritual em Cristo pudesse acontecer. Por isso que Hebreus, né, 8:7, quando ele diz, se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de uma outra para substituir. Por isso que existe uma progressividade até chegar em Cristo. E chegando em Cristo, aí é que a gente vai entender esse item 4. O que é que eu preciso continuar praticando do Antigo Testamento e o que eu não preciso mais continuar praticando, porque em Cristo, na nova aliança, ele já foi esse fiador, né? Aqui, como o próprio autor coloca, né? Essa superior aliança fez com que ações que eram realizadas no Antigo Testamento, elas não houvesse mais essa necessidade. É o que o item 4 fala, né? O Antigo e o Novo, a necessidade de um para com o outro. E aí eu queria agora passar aí para os nossos comentaristas aí, seus comentários para esse último tópico, o Antigo e o Novo e a necessidade de um para com o outro. Camerindo, por favor. Como ele mesmo diz que os dois testamentos, eles, como ele diz assim, quanto aos dois testamentos, já podemos ver sua interdependência entre ambos. Na verdade, não podemos entender o novo sem o antigo e não podemos entender o antigo sem o novo. O novo é a hermenêutica do antigo. Olha aí, tá vendo? A função do antigo é nos conduzir a Cristo, segundo Gálatas. É assim que os apóstolos passaram a interpretar a partir do seu cumprimento em Cristo. Né? Então a gente vê que essa ligação vai mostrando que o novo, né, é a interpretação, é a hermenêutica do antigo. Né? Ele interpretou. Aí quando falaram lá justamente dos 10 mandamentos, e a gente olha para o Sermão do Monte, e a gente vai vendo a semelhança, ele citando, e você vai ver nos versículos do Antigo, lá no Novo. Você pode observar que está lá, Mateus citando um ou outro. Embora que Mateus fosse um dos mais escritores mais propensos a isso, porque Mateus era judeu, né? Judeu, né? Ele escreveu para os judeus, a linguagem dele é uma linguagem judaica, vem falando de lei, de fariseu, de escribas, né? De sacrilégio, todos aqueles elementos judaicos. Mateus fala muito do Cristo, né? Do pagador de imposto. Ele é muito judaico. Então, ele foi o apóstolo que mais se assemelhou com essa interpretação, e aí ele vai dando mostrando uma nova cara dos 10 mandamentos, né? E quando, irmãos, eu comecei a ler o Sermão do Monte, que eu ainda não parei para ler o Sermão do Monte mesmo, um dia eu vou parar para ler o Sermão do Monte e os 10 mandamentos mesmo. Eu estou somente no começo ainda, acho que eu não experimentei nada ainda. Mas quando eu comecei a ver, que coisa maravilhosa, assim, como o Sermão do Monte vai mostrando que o Antigo Testamento, ele é uma base para o Novo, e o Novo é a interpretação para o Antigo, vai mostrando o porquê de todos aqueles fatos estarem acontecendo, do relacionamento do casamento, de Deus, do relacionamento das ofertas, e aí vai mostrando do amor ao próximo, vai mostrando e vai esclarecendo. Por isso que eu disse que o Antigo Testamento, segundo alguns autores, né, e tem autores que dizem isso, é a hermenêutica do Novo. Né? O Novo é a hermenêutica do Antigo, porque ambos se complementam, né? Como eu disse, eles vão complementando o outro. E por isso que a coisa é progressiva, até chegar aqui nessa parte, né? Nessa parte dos elementos que o Novo
o antigo que a gente hoje não pratica e os que praticamos, né? Mas aí o nosso Maurinho pode complementar mais ainda. Com certeza. Antes de Aurélio falar, o autor aqui faz uma observação importante. Ele diz assim: o antigo é a palavra de Deus para nós. Né? Então, o antigo é a palavra de Deus para nós, mas não mandamento de Deus para nós. E ele explica essa frase: nenhuma das leis do Antigo Testamento é obrigatória para nós se ela não for renovada na Nova Aliança. E aí a gente precisa entender que leis são essas. Existem 3 tipos de lei: a civil, religiosa e a moral, para saber qual dessas leis continua após a Nova Aliança em Cristo. E aí eu vou deixar para Aurélio Júnior tocar essas observações. Só continuando, né, o pensamento, né, no finalzinho aí desse parágrafo ele diz, né, o judaísmo morre com a morte de Cristo e ressuscita no Novo Testamento. E ele diz que a Escritura será porta-voz de Deus para ensinar não apenas judeus, mas toda a raça humana. Né? E aí ele apresenta as leis judaicas. Né? E aí ele fala sobre a lei civil, né, que é a sociedade e o Estado teocrático, né, a lei religiosa ou cerimonial, e ela remonta, né, aquelas a circuncisão, a guarda do sábado, festas, leis que ele vai dizer logo mais à frente. E eu já vou adiantando aqui o que ele fala depois, que eu não falei sobre a lei moral, né, mas a lei moral, que ela nos ajuda a definir entre o bem e o mal, reflete o próprio caráter de Deus. Então, o que o autor traz aqui? Enquanto a lei civil e a cerimonial que eram obrigatórias ao povo judeu, né, ele vai dizer aqui no ponto 2, na letra A, não estamos debaixo da lei civil. Né, elas aplicaram apenas ao Israel antigo. Não precisamos guardar a circuncisão, guarda dos sábados, festas, né, como Paulo fala várias vezes em suas cartas, mas a lei moral, ela vale para nós, né? E o autor vai dizer que ela nunca foi abolida, nem pode ser. E é isso, né? A lei moral, ela nos serve, e mais à frente ele vai dizer, né, que nossa salvação, ela não depende de nossa perfeita obediência a eles, né, mas pela fé. Então é isso que Cristo veio trazer, né? Ele fala que o Novo Testamento oferece o Espírito, e nosso caráter será santificado, os frutos da justiça aparecerão e a vontade de Deus será realizada em nós. Ou seja, as leis que eram cobradas, né, a Israel para que eles praticassem, nós hoje servimos a Deus, né, e observamos a lei moral por amor, né, pelo que Cristo fez, não para ser aceito. É isso aí que ele quis dizer aí nesse final. Muito bom. E com isso a gente chegou aqui no final da nossa lição, entendendo que nesse contexto da lei, o que continua, porque isso vai agregar valor à nossa vida, reflete o caráter de Deus, é a lei moral, que está aqui, ó, em Gálatas. Vou abrir aqui para a gente ler juntos e finalizar. Gálatas, o 5 e o 18. Deixa eu ler aqui para vocês. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. É a vida pelo Espírito, porque a nossa natureza humana, ele tende a pecar. Então, com os princípios da lei moral, que reflete o próprio caráter de Deus, nós vamos ser conduzidos a uma jornada de ser parecidos com Cristo, né? Então, eu queria já ir para a etapa final, para as considerações finais, e já agradecendo aos nossos convidados. Camerindo, uma lição densa, mas com certeza muito rica para a nossa comunidade, né, Camerindo? Realmente, Micael, muito, né, os irmãos, muito rica, né? E que nós possamos, né, entendermos, né, essa revelação progressiva de Deus, né? Essa unidade da Bíblia. Você vê que a Bíblia está unida e dentro dessa unidade da Bíblia tem a revelação progressiva de Deus.
Então é importante a gente entender essa revelação progressiva de Deus, até para a nossa compreensão do dia a dia, né? No nosso dia a dia, para os fatos que acontecem, né? Principalmente os fatos que acontecem atualmente, né? A gente poder entender o que é que a Bíblia tem nos orientado, né? Na questão da guarda do sábado, na questão dessas leis, né? A gente vê que muitas pessoas se preocupam muito com a lei é duas leis que o povo se preocupa demais. A lei civil e a cerimonial religiosa, mas pouco se preocupa com a lei moral. Pode observar isso. A lei moral parece que, ele fica gaguejando. Pode ver a preocupação das igrejas, elas botam um candelabro, tudo aquele negócio bonito, mas a lei moral, meu amigo, a lei moral é difícil. E é justamente essa que Deus tanto cobra da gente, né? Tanto cobra, porque ela teria que ficar. Deus sabia que se fosse a lei moral, estava rindo o negócio, né? Então a nossa consideração é que nós possamos aprender, né? Nossa lição, né? E pode ter certeza, é uma aula detalhadíssima de revelação progressiva, né? Essa aula aqui, ela superou a aula do seminário que eu tive. Superou mesmo, pode ter certeza disso. A gente fica muito feliz com esse aprendizado aqui, que a gente vai levar e tentar repassar para os irmãos lá em Caiçara 3, né? Que é o nosso compromisso lá. Os irmãos vão gostar. Amém. Muito obrigado, Camerino. Aurino, amém. Suas considerações finais. É muito bom, né, estar com vocês novamente, aprendendo aqui, podendo contribuir naquilo que aquilo que o Espírito Santo ele nos capacita para compreender, e que a gente possa, né, aplicar, né, essa unidade, né, que fala do antigo e do novo, né, como Deus fala muito isso, né? Deus, ele é trino, mas é único, né? Existe uma unidade, existe a unidade da igreja, a união da igreja com Cristo, né? E que possamos trazer nessa essa unidade, tanto vertical como horizontalmente, né, com os nossos irmãos, e que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, para que possamos estar firmes, né, na caminhada. Que bom, que bom. Só lembrando, meus irmãos, lei moral, vocês vão ver lá os 10 mandamentos, né, fazer uma leitura também do Sermão do Monte, e ali vocês vão encontrar princípios que vão nos conduzir a reconhecer, né, o que é certo e o que é errado. Só lembrando que não é o cumprimento da lei moral que nos conduz à salvação, tá? Nossa salvação está em Cristo. Então você pode, né, até porque nós não conseguimos, né, cumprir 100% a lei moral, os aspectos moral da nossa sociedade conduzidos através da lei dos 10 mandamentos e também do Sermão da Montanha. Não é o cumprimento disso que faz com que a nossa salvação ela possa acontecer. Nossa salvação já está consumada em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, agradecemos a participação de todos e sabemos que essa unidade da Bíblia Sagrada não é uma antologia, ou seja, não é uma coleção de livros por acaso. Aqui está a revelação perfeita de Deus para nós. E possamos, juntos como comunidade, pedir a Deus, né, o discernimento para cada vez mais, meus irmãos, amarmos a sua palavra, ler a sua palavra, porque conhecimento nos dará com certeza, né, mais informações para que possamos, né, nos conduzir nessa caminhada rumo e esperar até a volta de Cristo. Então agradeço a todos os professores, aos nossos convidados, Aurino e Camerino. Tenham todos uma boa aula para o próximo domingo. Um abraço a todos. Amém. Amém, mano. Deus abençoe.